E eu quero te dizer que eu sou muito parecido contigo, tá? Então pensa assim, ó, esse aqui é o meu pai, esse aqui é a minha mãe, meu pai, minha mãe, meu avô, eu tô aqui, sou esse menininho, eu também já fui jovem, né? E eu quero te dizer que uh, eu sou natural de Porto Alegre, né? E vivo em Bento Gonçalves já desde 2014. Para quem não conhece Porto Alegre mais a fundo, entende que Porto Alegre é uma área urbana só, né? Mas eu vou te dizer que Porto Alegre tem uma grande extensão rural. E eu me criei nessa extensão rural, né? Então tu pode perceber ali, né, que pelo local que a gente está, então é, é um local rural. O meu pai era pedreiro, né, o meu avô também era pedreiro e também tinham as suas plantaçõezinhas, criavam seus bichinhos, suas vaquinhas, porquinhos, galinhas, né? E eu, desde muito jovem, né, essa criancinha aí, eu me vi envolto nessa realidade, né? Então, envolto em uma dura rotina de trabalho, 14, 16, 18 horas por dia, e também toda a questão de valores, né? Então, trabalhar muito, trabalhar duro, ser responsável, ter palavra, né? Colocar, empenhar sua palavra, se desenvolver e vendo todos esses movimentos aí do pai, da mãe trabalhando muito, né? Eu ficava com meus avós cuidavam de mim, né? A dona Laíde, o seu Crispim, o seu Arthur, meu pai, a dona Cirlei, minha mãe. Eu também comecei a pensar em como é que eu ia me desenvolver, né? Como é que eu ia ajudar, colaborar, né? Então, comecei a trabalhar muito cedo, né? E o meu avô, eu gravei uma frase do meu avô que dizia o seguinte: trabalhe muito, seja caprichoso, né? O seu Crispim sempre falava isso aí. E eu fui me desenvolvendo com essa frase na minha cabeça, né? Então sempre tendo isso em mente. Consiga trabalhar muito e trabalhar de uma forma caprichosa, né? Ser caprichoso. E muito cedinho ali, né? 14 anos, então, arrumei minhas coisinhas, né? E fui procurar um trabalho, fui desenvolver a minha atividade profissional, né? E comecei trabalhando lá na Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, né? Lá no Departamento de Informações Econômico-Fiscais. Dr. Baiardo, Dr. Erno Roland Schmidt, o Wilson, técnico fiscal, o Dr. Baiardo, o Dr. Agostini. Com esse pessoal todo eu fui aprendendo a tomar conta do dado do contribuinte, né? Então a gente tinha umas guias lá, uns papéis lá, 4 folhas de papel lá que a gente tinha que verificar se o pessoal, se o contribuinte tinha preenchido corretamente. Mas aí tu imagina, né? A quantidade de informação que a gente tinha em mãos e que tinha que ter cuidado com essa informação, né? Então, desde muito jovenzinho, eu comecei já a aprender, né? Então, fui doutrinado a cuidar muito bem da informação. Quando eu vou para a base aérea de Canoas, né? Para o Ministério da Defesa, trabalhar com dado militar, a mesma coisa, não era diferente. Aliás, o dado militar tem tanto ou mais cuidado do que o dado lá dos contribuintes, né? Então eu tive que tomar sempre muito cuidado, né? Muita atenção, muito zelo pelo dado contribuinte. E depois eu fui trabalhar então na parte civil, né? Deixei a área pública e fui para a parte civil. Fui trabalhar no grupo de médio Panvel, né? Trabalhar na Estemac. E ali eu comecei, já na aeronáutica eu trabalhava com infraestrutura, então a gente tinha que carregar esses ar-condicionado grande, instalar geralmente no topo das empresas, né? Imagina ali como é que era a parte de cabeamento, né? A gente trabalhava com isso, machucava as mãos, ter que passar cabo, crimpar cabo, fazer toda essa parte técnica. Era muito complicado, era muito difícil. E tinha mais, né? Além de trabalhar 14, 16, 18 horas por dia, tinha que dar conta da universidade, pós-graduação. Então tinha que dar conta de tudo isso, e um trabalho pesado, um trabalho duro, né? O pessoal acha, trabalhar com tecnologia é uma mata, né? Trabalhar com a parte de tecnologia é simples. Não. Então tinha toda a parte de cuidado dos dados dos contribuintes, dos dados militares, fazer toda a parte de infraestrutura, né? Essa parte de instalação de ar-condicionado, isso tudo fazia parte. O data center ele precisa de um ar-condicionado forte, né? Bom. Então a gente está falando aí, geralmente quando a gente vai instalar em casa um ar-condicionado, a gente pensa em BTUs, né? E a grandeza de BTU não é suficiente para dar conta de uma instalação desse tipo, né? Então a gente está falando de TR, já muda até a grandeza, né? Então aí 3TR, 4TR eram equipamentos que a gente instalava com facilidade aí em data center, né? Então sempre desenvolvendo, correndo atrás. E aí, claro, né, fui me desenvolvendo.
casei, tive filhos, né? Então aí tem os guris, tem a dona Laídes, aí a minha avó também, que muito cuidou de mim, muitos valores me passou, me ensinou, né? Minha mãe, minha tia, o meu irmão e os meus filhos. Então, quando vem os filhos, aí a coisa começa a apertar. Eu sempre com a frase do meu avô na cabeça, né? Trabalhe muito, seja caprichoso, trabalhava, me esforçava, mas eu sempre tinha aí uma dificuldade de conseguir juntar dinheiro, né? De conseguir ter dinheiro, de ter recursos, né? E esses caras aí sempre incomodando, né? Os boletos. Chegava a ponto de ter que escolher, né? Qual boleto eu ia pagar, qual boleto eu ia deixar para depois, porque não tinha recurso suficiente, né? 3 filhos, né? 4 filhos, e as contas eram grandes, né? E eu tive então que me esforçar mais, e me esforçava mais, e me esforçava mais. Cheguei a ficar doente, né? De tanto esforço fazer e não conseguir resultado. E aí tu vai dizer para mim, pô, Arthur, tu te esforçava, não tinha resultado. O que que tá errado aí? Ah, o que não tá dando certo? Ah, e era a pergunta que eu tinha, né? Porque eu estava sempre com a frase do meu avô na cabeça, né? E era muito duro quando os meus filhos me pediam lá, pai, me dá um salgadinho, me dá um picolé. E eu pensava, putz, agora, se eu pego aí um picolé para cada um, mais um salgadinho para cada um, que boleto eu vou deixar de pagar para fazer isso? E eu me preocupava muito com esse negócio, né? Então, não era exclusividade minha época, né? 72% das pessoas estavam numa família que estava enfrentando alguma dificuldade econômica, né? Alguma dificuldade financeira, segundo o IBGE. Então a gente vê que o problema econômico é um problema sistêmico, né? Um problema financeiro. E eu pensei, puxa, como é que eu vou sair dessa enrascada? Como é que eu vou conseguir melhorar a minha qualidade de vida? Não precisar ficar me preocupando que boleto eu vou deixar de pagar para dar o de melhor que eu posso para os meus filhos. Foi aí que eu, trabalhando já na área privada, né, compreendi ali que eu estava errando em algumas coisas, né? Eu já era auditor interno da ISO 9000, eu já trabalhava então com toda a parte de processos, né? Já trabalhava com tudo isso, né? Além de trabalhar com a parte de tecnologia da informação, além de cuidar de dados, também fazia isso. E eu percebi então que eu podia usar todo esse meu trabalho, tudo isso que eu fazia ao meu favor. Foi aí que eu comecei a fazer uma virada, né? E sempre com a frase do meu avô na minha cabeça, né? Sempre pensando, pô, trabalhe muito, seja caprichoso. E eu ia fazendo esse trabalho, eu ia fazendo isso. Bom, e a gente ia tocando, né? A gente ia trabalhando, a gente ia desenvolvendo e as coisas iam acontecendo, né? Iam indo bem e eu comecei já a ter menos dificuldade, né? Ainda tinha algumas dificuldades, mas começou a ser menos, né? Ser menos. E eu estruturei um método, né? Estruturei um método para conseguir dar conta de tudo isso. E eu precisava validar esse método, precisava ver se esse método funcionava, né? Se estava tudo certo, se tinha fundamento, né? E era consistente isso e era replicável, se eu conseguia fazer. Bom, com todo esse conhecimento, eu me tornei sócio de uma empresa. Nessa empresa que eu me tornei sócio, eu implementei o método. Então comecei a controlar processo, comecei a desenvolver as atividades de atendimento, é uma empresa de tecnologia da informação, né? E nós crescemos 300% em 5 anos. Tu imagina que é um crescimento muito grande, né? Então ali a gente conseguiu em faturamento crescer 300%. E com a mesma equipe e sem fazer grandes investimentos, né? O que a gente fez? É isso que eu vou te explicar, é isso que a gente vai ficar sabendo ao longo dessa apresentação. E fui replicando isso então para dezenas de pessoas e empresas. Então, dezenas de pessoas e empresas também estão tirando os frutos, colhendo os frutos desse trabalho que eu fiz lá, desse método que eu estruturei, dessa organização que foi feita, né?